a eletrosfera, níveis e subníveis de energia. A eletrosfera é uma região periférica do átomo, onde encontram-se os elétrons, as únicas partículas que participam das transformações químicas das substâncias. Vocês estão vendo aqui? Aqui, então, é o núcleo do átomo, e essas camadas aqui, a eletrosfera, onde orbitam os elétrons. Na eletrosfera, como eu mostrei para vocês, os elétrons orbitam, isso é, descrevem uma trajetória fechada em torno do núcleo. Aqueles círculos em volta do núcleo, tá? Eles ficam dando aquelas voltas ali ao redor do núcleo, ficam girando ao redor do núcleo, ocupando regiões denominadas níveis de energia ou camadas eletrônicas. Esses níveis são designados pelos números inteiros de 1 a 7 ou pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente. São as camadas eletrônicas, tá? Camada K, camada L, camada M e assim sucessivamente. Essas camadas começam a ser organizadas a partir do núcleo para fora. Por exemplo, a camada K é a mais próxima ao núcleo, como vocês estão visualizando aí. A L é a seguinte, a M, N, assim sucessivamente, até aqui, que vai ser a camada mais distante do núcleo. Essas esferas vermelhas que vocês estão vendo aí, estão simbolizando os elétrons, que ficam então orbitando nessas camadas. Cada camada comporta uma quantidade de elétrons, tá? Diferente uma da outra. Segundo estudos realizados pelo cientista dinamarquês Niels Bohr, que eu mencionei, que é um dos integrantes que participaram da estrutura atômica atual, a proposta do modelo atômico atual, cada nível eletrônico possui certa quantidade de energia. Se determinado átomo receber e absorver uma energia externa, um elétron pode saltar de um nível menos energético para outro nível subsequente mais energético. Entretanto, o elétron pode retornar para o nível inicial quando perde energia, liberando a energia para o meio externo na forma de luz. Então, revisando os conceitos aí do átomo, vamos entender na aula de hoje que toda a matéria é constituída de átomos, todo átomo possui partículas ao redor, na eletrosfera, que são essas camadas ao redor do núcleo, elétrons orbitando e um núcleo carregado de prótons e nêutrons. Ele é divisível, sim, porque pode ser dividido em prótons, elétrons e nêutrons. Então, ele não é uma partícula indivisível, mas suas partículas são as menores que constituem toda a matéria. Para chegar no modelo atômico atual, então, a gente teve a colaboração de vários cientistas e muitos anos de pesquisa. Primeiramente, acreditava-se que ele era maciço e indivisível, e aí a gente teve um primeiro modelo chamado bola de bilhar, elaborado pelo cientista Dalton, e aí depois, então, com mais estudos, chegou-se à conclusão que ele era divisível sim, que ele possuía elétrons orbitando ao seu redor. E aí, então, depois de mais um modelo que foi descartado, a gente chegou nesse modelo atual, tá? Que é o modelo chamado Rutherford-Bohr. As camadas possuem níveis de energia, que são distribuídos de acordo com a camada, que começa a ser organizada a partir do núcleo para fora, camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível de energia pode abrigar um número máximo de elétrons, ou seja, cada camada tem um número máximo de elétrons que pode ser comportado. E esse número ele é calculado pela equação de Heisenberg. Na página 67 do livro de vocês, vocês vão encontrar o número de elétrons máximo de cada camada. Tá aí numa tabela. Número do nível, 1. Camada K, até 2 elétrons. Número 2, camada L, até 8 elétrons. 3, camada M, até 18 elétrons. 4, camada N, 32 elétrons. 5, camada N, 50 elétrons. 6, camada O, camada P, no caso, 72 elétrons. E 7, camada Q, 98 elétrons. E assim
é feita a distribuição desses elétrons nas camadas, tá? Então, a gente não pode colocar, por exemplo, 8 elétrons na primeira camada. Se a gente tivesse um átomo, então, com 8 elétrons, a gente faria o quê? Na primeira camada, a gente colocaria, então, 2 e sobrariam 6 para a segunda camada, que comporta até 8. É dessa forma que é feita a distribuição dos elétrons na eletrosfera.